cumprindo, se cumprindo. E eu quero falar dessa tarde aqui sobre um vídeo muito interessante que vocês vão assistir agora, que eu vou colocar aqui para vocês, de uma irmã. Eu acho que o nome dela é Cristina, né, do Maranhão. Irmãos, o negócio é muito sério, muito sério. As profecias que estão sendo liberadas, proclamadas, faladas, estão se cumprindo. Olha essa profecia aqui, preste bem atenção nesse vídeo. Escute. Deus teria avisado tudo isso que aconteceu? Olha só, preste atenção. O grande líder de uma nação vai descer para debaixo da terra. Preste atenção nesse vídeo. Tem Saul que eu vou ferir na alma. A espada vai entrar na carne de Saul. Eu tô cansado de falar. É questão de dias. É questão de dias. Presta Pessoal, quero atenção, saber sua opinião, seu fica comentário até o sobre esse final. assunto. Já deixa aqui, já segue. Vamos lá. Olha que profecia poderosa. Ainda tem pessoas que não acreditam mais em profecia. Tem pessoas que não acreditam mais que Deus usa a boca de pessoas. Claro, eu entendo todos vocês, porque hoje em dia é muito difícil acreditar em alguém devido a tanta falcatrua, tanta mentira, tanto engano. Tantas pessoas vivendo em dupla personalidade, né? Tem até um vídeo engraçado, uns memes, que fala de dia uma coisa e à noite é outra. E é uma grande realidade de todos, né? Não de todos, estão querendo generalizar, vou corrigir aqui, mas é uma verdade, né, que está diante dos nossos olhos. É por isso que eu sempre falo aqui na live e sempre vou repetir a mesma coisa. Não olhe para o homem, olhe para a palavra. Observe a palavra. Quem olha a palavra, quem observa a palavra não cai, não vacila, não erra. Ela é inerrante, porque ela é e continua sendo e sempre será a boca de Deus. É claro que Deus não se materializa, Deus não desce na terra de uma forma corporal, de uma forma humana. A única vez que aconteceu isso foi quando Deus enviou o seu Filho Jesus. Aí sim, houve uma manifestação metafísica, ok? Fora isso, não aconteceu mais. Deus, ele fala através de pessoas. Agora, vamos lá, Paulo. Se Deus, ele fala através de pessoas, e pessoas erram, pessoas falham, pessoas têm suas debilidades da vida, como o pecado, como o erro, eu entendo perfeitamente que Deus, assim como ele usa, assim como ele tem aquela pessoa para ele, como alguém que é um instrumento das suas mãos, o próprio Deus vai tratar com ele. O próprio Deus vai cuidar dele. O próprio Deus vai chamar a sua atenção. Eu quero rapidamente aqui, em poucas palavras, tá? A live não vai se estender muito, mas eu quero que você fique até o final para que você possa ter um compreendimento lógico, ok? Existem muitas pregações, muitas falas por aí, que as pessoas estão simplesmente sendo amassageadas nos seus egos, ok? Só que geralmente, tá? Nessa estrutura que você está vendo aqui, esse filtro, com esse boné, sem blusa, não importa, não olhe isso. Olhe o que está saindo da minha boca e compare, veja. Busque você mesmo o conhecimento, se eu estou brincando ou se eu estou falando alguma mentira, ok? Vamos lá. Quando Abraão atendeu a voz de Deus e saiu para uma terra a qual Deus não tinha mostrado ainda para ele, há um determinado tempo, isso você ler no Gênesis capítulo de número 12, tá? Mas depois, quando você vai ler o 17, olha bem, escute bem o que eu estou falando. Quando chega no versículo 17, Deus manifesta novamente para falar com Abraão. E está escrito assim: e atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor Todo-Poderoso para ele e disse: Abraão, não era Abraão ainda, era Abraão, pai elevado, significado do nome de Abraão. Apareceu Deus Todo-Poderoso e disse para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito.
Deus estava chamando a atenção de Abraão, que não era Abraão ainda, porque Abraão ainda estava inserido dentro dele algumas coisas que separavam, que não agradavam, que interferiam, tá? Que estava interferindo no propósito daquilo que Deus ainda ia fazer de maior na vida dele. Mas eu creio que depois daquela correção, daquela fala que Abraão teve, dele entende. Eu creio que no exato momento também ele abandona. Mas no capítulo 12, onde eu me referi antes, Abraão tinha 75 anos. Tá? Então Abraão agora com 99, quantos anos se passam? 24 anos de idade. É difícil muitas das vezes, não é difícil da parte de Deus. Nós que dificultamos, nós que impedimos o agir muitas das vezes na nossa vida. Ou como que nós podemos atrapalhar Deus? Sendo teimosos, desobedientes, fazendo a nossa vontade e não a dele. Então quando Deus ele quer agir, ele quer fazer, ele fala. Ele se manifesta e ele te corrige. E ele sabe como corrigir você. Mas você precisa ter o coração sensível, precisa ter os seus ouvidos atentos para ouvir aquilo que Deus está falando com você. E todas as vezes que quando Deus se manifesta para poder falar conosco, ele fala justamente para que nós possamos entender, aplicar na nossa vida para viver de fato aquilo que ele nos prometeu. Por que muitas das vezes não se materializa o que nós pedimos? Por que muitas das vezes não acontece o que nós queremos? Porque nós queremos servir Deus da forma que nós desejamos. Queremos servir a Deus da forma que nos interessa. E não é dessa forma. Se você recebeu, se você entendeu que você quer, que você deseja ser alguém que sirva a Deus, um servo de Deus, um servo já não faz mais aquilo que ele quer. O servo faz aquilo que o seu Senhor ele manda. Então quando Abraão entende a palavra de Deus, o que ele faz? Ele muda. Ele faz uma retrospectiva da sua vida. Ele faz uma análise pessoal. Ele larga as práticas. Porque eu confirmo que ele, naquele exato momento, entendeu a voz de Deus. Ele compreendeu o que Deus queria, qual o posicionamento que Deus queria na vida dele. Porque naquele exato momento, quando Deus libera essa palavra, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A Bíblia diz que Deus naquele exato momento vai trocar o nome de Abrão para Abraão, que Abraão significa pai de multidões. Meu amigo e minha amiga, você que está aqui nesta tarde, ouvindo esta live, Deus ele quer modificar, Deus quer fazer, Deus quer atuar, Deus quer abrir porta, Deus quer transferir algo para a sua vida. Deus quer melhoras no seu relacionamento, na sua casa, na sua vida espiritual, em todas as áreas da sua vida. Mas o que você precisa entender é que você precisa se posicionar. Antes de eu querer ver a correção de alguém, antes que eu deseje que alguém mude, eu preciso mudar primeiro. Eu preciso ser o primeiro a mudar. Porque a minha influência positiva, o meu condicionamento daquilo que eu expresso como servo de Deus, como homem de Deus, com bom posicionamento, você faz que as pessoas olhem para você e se sintam, de uma certa forma, incomodadas. Mas incomodadas no bom sentido de querer mudar. Aí você se torna uma referência. Agora, se no decorrer da caminhada essas pessoas falharam, essas pessoas falham, isso não me importa, meu irmão. O que me importa é absorver, colher aquilo que é bom para a minha vida. Porque se eu ficar absorvendo os dois lados, o positivo e o negativo, eu vou me tornar semelhante a quem eu tanto falei mal, a quem eu tanto critiquei, a quem tanto eu apontei. Então eu absorvo aquilo que é positivo, aquilo que é bom, aquilo que realmente vai trazer para mim frutos. Os frutos precisam estar sobre a minha vida. Os frutos precisam se manifestar na minha vida. E isso só vai acontecer quando eu praticar boas
obras. Então eu não fico reparando quem pecou, quem caiu, quem falhou, quem errou. Não. Eu simplesmente vou lá e absorvo tudo que é positivo daquela pessoa. Porque até então ninguém bebe leite estragado. Ninguém vai comer uma carne estragada. Ninguém vai beber um leite azedo. Não vai. Se você só vai extrair, você só vai se alimentar daquilo que vai te fazer bem, que vai nutrir a sua vida. Então por que ficar olhando a vida dos outros, quem caiu, quem falhou? E Deus, tá, como o Pai que corrige, um Deus que, como Senhor que sabe de todas as coisas, Ele mesmo vai trazer sobre cada um dos seus filhos a responsabilidade para eles poderem mudar. Então não cabe a nós, tá? Meus dedos estão sujos, que eu estava aqui agora, gente, não repara não, tá? Estou mostrando que isso aqui tudo é graxa. Eu estava consertando aqui a van, ia trabalhar hoje, só que a van quebrou a mocinete, eu estava mexendo juntamente com o rapaz ali, e eu falei, vou fazer uma live agora, que eu vi essa profecia, achei muito interessante, e se cumpriu. 14 dias se passaram, e esse homem aí, né, malvado, um homem ruim, né, que castigava o povo e atolar, sei lá o nome desse rapaz, desse moço, esse líder, que eles chamam de líder supremo, né, veio a óbito. Ou seja, Deus não brinca. Deus não brinca. Deus não tem brincado. Deus tem falado severamente. Você é pedreiro? Mas por que pedreiro, moça? Não entendi. Pedreiro? Não, não sou pedreiro não, minha querida. Não entendi por que pedreiro. Você está precisando de pedreiro, eu posso te indicar alguém, ok? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui no nosso raciocínio. Deus, Ele usa pessoas. Deus, Ele usou essa irmã. Deus tem usado várias pessoas. Tem gente que tem criado uma certa rejeição nas profecias. Deus tem criado rejeição para as coisas de Deus nesse século presente que nós estamos vivendo, devido justamente aos erros. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. É por isso que eu estou falando sobre isso, tá? Eu não estou passando pano quente, eu não estou passando a mão sobre ninguém, porque até então cada um vai dar conta de si mesmo. Tem muita gente que fala assim, fulano foi para o inferno, esse daí já está no inferno. Quem sou eu para poder dizer que fulano vai para o inferno? Quem sou eu para julgar essa pessoa dizendo que ela não foi para o céu? Meu irmão, eu e você estamos numa jornada, estamos numa caminhada. Nós somos peregrinos, nós não sabemos o dia e nem a hora que nós vamos partir. Hoje eu posso começar bem, hoje eu posso estar muito bem e subindo no altar, como muitos fazem, pregando, usando microfones, usando aparelhagem de som, que tem o poder de levar, transmitir, e muitas pessoas ao ouvir ao mesmo tempo, para bater, para machucar, para julgar, para poder condenar, dizer que fulano não vai subir, que tem gente que está no terceiro casamento não vai subir. Você é Deus? Você tem essa capacidade? Você tem essa autonomia? Você sabe o fundamento do porquê essa pessoa passou por isso? O que aconteceu? Se foi mal escolha, mal direcionamento, se ela era evangélica, conhecia a palavra ou não conhecia? Nós não podemos abrir a nossa boca e simplesmente disseminar, sabe, os comentários no TikTok, os comentários no Facebook, os comentários no Instagram, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você tem manifestado certas palavras de ódio, julgando as pessoas, que esse sobe, esse fica, esse não vale nada, esse vale alguma coisa, esse presta e esse não presta, olha, eu vou te dizer, as tuas palavras, ok? As tuas palavras serão cobradas. Está escrito. Cada palavra, existe um livro, um memorial diante de Deus. E esse memorial será aberto. Os livros, selos serão abertos, todos os livros. E João viu esse livro.
João estava no céu. João foi levado ao céu em um arrebatamento não de corpo, mas de espírito. Levando ele ao céu, nesse arrebatamento que significa arrancar ou extrair, a palavra arrebatamento, ou arrancar, extrair com violência. Quando João, ele chega no céu, diz a Bíblia, que ele começa a observar, vê ruas de ouro, muros de jaspe e de cristal, ele vê o trono de Deus, vê os 24 anciões. João contempla tudo acerca do reino aonde um dia eu e você, que eu creio, tá? Independente das suas falhas, se você se arrepende, se você quer mudar, se você procura ser uma pessoa melhor, você vai subir. Tá? Não é pela sua roupa, não é pelo seu cabelo, pela sua maquiagem, não é pelaquilo que você é como aparência. Tu acha que Deus fica olhando esse tipo de coisa? Existe, claro, ética. Existe uma ética que todos nós temos que ter. Todos nós temos que ter. Mas tem coisas na vida que as pessoas querem julgar demais ao ponto de mandar as pessoas para o inferno. E essas pessoas se denominam cristãs. Essas pessoas se denominam evangélicas e não são. Porque alguém que tem uma força tão grande para jogar alguém no inferno através de palavras, se ela tivesse poder, ela já jogaria essa pessoa com as suas atitudes, na força, na marra. Então essas pessoas não têm amor à alma. Essas pessoas não têm amor a Deus. Porque se ele amasse a Deus, ele ouviria aquilo que Deus mandou ele ouvir e praticar. O que ele mandou? Paulo, eu vou te dizer agora, amai o seu próximo como a ti mesmo. Se eu não quero ir para o inferno, se eu não desejo ir para o inferno, por que eu tenho que tacar meu irmão? Por que eu tenho que lançar meu irmão lá dentro? Por que eu vou dizer para ele que ele tem que ir para o inferno só porque ele é assim, só porque ele é assado? Essa condição é pessoal. Se essa escolha de ele andar de preto, vermelho, se ele estiver do jeito que ele quiser, problema é dele. Quem vai avaliar é Deus. Você não tem essa competência, eu não tenho essa competência, nós não temos essa competência. A única coisa que nós devemos anunciar, mesmo que seja palavra dura, é lançar. Deus nunca autoriza uma determinação pessoal de mim, de condenação. Deus manda falar aquilo através da mensagem dele. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. O reino é de quem? Do Paulo? O reino é da Miriam? O reino é de Lucas? O reino é de Pedro? O reino é de Simão? Não. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Se o reino é de Deus, eu sou simplesmente uma voz. Eu sou simplesmente um instrumento. Quem vai dizer quem sobe e quem vai dizer que fica é ele. E João está lá, no céu. João está contemplando a magnitude, a revelação divina do Apocalipse, que é o livro revelado, o livro escatológico, o livro que apresenta diante dos nossos olhos e diante de todo o mundo o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Guerra, humores, chuvas torrenciais, onde pessoas estão perdendo casas, vidas, pessoas estão desesperadas. Por quê? A atmosfera, o clima, a terra está desestruturada por tantas coisas que têm acontecido. Mas tem que acontecer. Vai continuar acontecendo. Deus, Ele quer que você ore. Ore por você. Ore pelo seu próximo. Vai ter misericórdia para quem está em retidão. Vai ter misericórdia para quem não tem negado a fé. Vai ter misericórdia e livramento para quem continua no caminho. Vai ter misericórdia e compaixão para quem se compadece do outro, para quem ajuda o seu próximo e não lança no inferno. Tem uma hora que João, ele ele olha um livro selado por dentro e por fora. E ele começa a chorar, chorando. E a Bíblia diz que João chora. Mas de repente, um ancião se aproxima e fala assim para ele: João, não chores mais. Para de chorar. Porque eis aqui,
o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Ou seja, tudo que acontece nessa vida, tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece em todas as vidas que estão inseridas nessa terra, Deus sabe de tudo. Não adianta se esconder. Não adianta você querer enganar teu irmão. Não adianta você querer enganar tua mãe. Não adianta você querer enganar teu amigo. Não adianta querer você pensar que vai enganar teu pai. Você pode até enganá-los. Você pode até pensar que está passando batido. Você pode até achar que uma hora não vai ser revelado. Mas está ali, ó. Tudo escrito. Está tudo anotado. Então, a partir de hoje, que através dessa mensagem, você possa refletir e não emprestar mais a tua língua à maldade, à falta de amor, à falta de compaixão, à falta de generosidade. Estamos em tempos difíceis. Sabe, nós estamos no tempo onde as coisas têm acontecido com velocidade. Você sabe o que vai cair sobre a terra? Quando essas nações se unirem, se repartirem para atacar Israel, anotem o dia de hoje. Anotem o dia de hoje. Está escrito. Quando todas essas nações partirem para cima de Israel, para eliminar Israel, o próprio Deus irá vir com intervenção divina. Anotem o dia de hoje. Vocês vão falar, aquele moço, eu não li, porque eu não conheço a Bíblia. Aquele moço lá estava sem blusa, com aquele filtro com a sobrancelha levantada, de boné, todo esquisito, nem parece crente e pregando a palavra, mas o que ele falou se cumpriu. Não é o que eu falei, não é o que eu estou falando. O que eu estou aqui é simplesmente afirmando o que está escrito. O que está escrito, Paulo? Está escrito que cairá chuva de saraiva sobre os inimigos de Israel. O que é chuva de saraiva? Chuva de pedra virá dos céus contra todos que se levantarem contra a nação de Israel. O povo hoje, algum deles não acreditam em Jesus. Acharam que Messias ia vir forte, poderoso, sentado num cavalo branco, com uma coroa na cabeça. Eles não acreditam até hoje. Por quê? Porque achavam que Jesus viria como libertador. Seria alguém que ia governar com força, com justiça. A prosperidade ia ser abundante em todo Israel. Então o que eles fizeram? Rejeitaram esse Cristo. O Cristo que padeceu na cruz, o Cristo que morreu e não tinha nem uma sepultura, não tinha nem um lugar para poder sepultá-lo, foi emprestado. O burrinho que ele entrou em Jerusalém também foi emprestado. A manjedoura foi providenciada. Que Jesus é esse que vai dizer, o Filho do Homem não tem nem lugar para reclinar a sua cabeça. O Filho do Homem não tem nem lugar para poder descansar. Esse Jesus que andava com coxos, com paralíticos, que andavam com pessoas que não tinham poder aquisitivo, esse Jesus a qual eles rejeitaram porque não tinha uma aparência estereótica, não tinha aparência boa física. Jesus não é esse igual do Mel Gibson, Jesus não é esse bonitão dos olhos azuis. Jesus, a cor dele era morena, era escura. Por quê? Aqueles lugares de lá, você sabe muito bem que o sol é muito forte. As temperaturas são elevadíssimas, todos são morenos. Então, a expectativa, desses homens judeus da época foram completamente frustradas, porque imaginavam uma forma, queriam de uma forma, desejavam de um jeito, mas veio totalmente diferente. E sabe por que eu acredito que esse Jesus, que andou com coxo, que andou com paralítico, que andou com pessoas que ninguém queria andar, ele conversou com pessoas que ninguém queria conversar, ele se relacionou como homem, tá? Homem de compaixão, não com homem na questão de namoro, não, uma mulher que se deitava com vários homens. Ele estendeu a mão para ajudá-la, ele perdoou, ele transformou aquela vida, ela aceitou a palavra e foi regenerada pelo poder do nome de Jesus. É esse homem que eu acredito. Sabe por que eu acredito?
Em toda a passagem bíblica, em todas as passagens bíblicas, Sansão não era um homem forte, Sansão não era musculoso, não tinha 52 de bíceps, não tinha o seu dorsal gigante, os seus trapézios grandes, não. Se o Sansão fosse forte, seria justamente dentro de uma lógica humana. E dentro da lógica humana, o que eles falariam? Sansão só matou 1000 homens, Sansão só arrancou os portões de Gaza porque era musculoso, porque era forte, porque a ciência do homem, ela só prova aquilo que é tocável. A ciência do homem só pode dizer é verdade aquilo que é tangível. A ciência do homem. Mas no livro de Coríntios diz, e está escrito, que a ciência do homem para Deus é esterco, não é nada, porque Deus faz conforme a vontade dele. Deus faz do jeito que ele quer. Então, para confundir os homens, Sansão era magrinho, mas com o poder de Deus, ele fazia coisas extraordinárias. Paulo, simplifica, me explica melhor. Está até interessante o texto, mas não estou conseguindo entender. Eu vou te explicar agora, meu irmão. Você é um só. Você se sente sozinho. Você se sente desamparado. Você se sente solitário. Você se sente sem força. Parece que não vai conseguir. Parece que as coisas não acontecem. Parece que tudo para você é mais difícil. Mas a partir de hoje, isso vai se tornar completamente diferente na tua vida. Porque você pode ser só, mas aquele que está, e aquele que virá, e aquele que você aceitar hoje, Jesus, como seu Salvador, e continuar, ou aqueles que não acreditam mais, e voltar a ativar sua fé, pode ter certeza, tu pode ser um só, mas com Cristo você é um batalhão. Deus abre porta, Deus levanta, Deus fortalece, Deus restaura relacionamentos, Deus tira o tempo de crise e traz o momento da prosperidade. Não, Paulo, não vai acontecer na minha vida. Quem te disse? Não, Paulo, o sistema está vulnerável. A corrupção está muito grande. O mundo está perdido. Meu irmão, o mundo acontecem coisas horríveis desde do que mundo é mundo. E Deus continua operando e sempre operou e vai continuar operando desde que mundo é mundo. As atmosferas espirituais são totalmente diferentes. Eu posso estar dentro e inserido nesse planeta, nesta terra, nessa atmosfera que é para todos, mas a atmosfera espiritual é completamente da atmosfera natural da terra. Eu posso estar do lado de alguém com uma atmosfera ruim. Eu posso estar do lado de alguém com uma atmosfera completamente pesada, sem futuro, destrutiva, má, maléfica. Mas a atmosfera que está sobre a minha cabeça, que é de Jesus, me faz transpor, me faz vencer o que eu não posso, me faz realizar aquilo que eu não posso fazer. Sabe aquela faculdade? Eu não tenho mais cabeça para estudar. Sabe aquele curso? Eu não tenho mais cabeça para poder entender. Jesus te dá conhecimento. A Bíblia diz que Deus tocou. Aonde? Na cabeça de Daniel. Daniel foi um dos homens mais inteligentes do palácio. Um dos homens mais pacíficos do palácio. Mas, observando a vida de Daniel, você vê que realmente ele não é um homem normal. Ele vê o problema, ele vê as adversidades, ele dá uma olhada de 360 graus e sabe que tudo está desandando ao seu redor. Mas a vida dele está com Deus e ele está firme. Ele não vai contar para B. Daniel não sai para contar para A. Daniel não sai para explanar, espalhar o caos. Daniel entra no seu quarto e faz um jejum de 21 dias pedindo a Deus resposta. Mas desde o primeiro dia ele já tinha ouvido quem? Deus, a petição de Daniel. E Deus manda um anjo, mensageiro Gabriel. O anjo foi embarrado porque o príncipe da Pérsia impediu ele. E Deus falou, tudo bem, não tem problema. Desce agora Miguel. Desceu Miguel com espada, anjo de guerra. Meu irmão, independente a demora, independente que aparentemente não está sendo ouvido,
né? Porque tem situações na vida que enquanto Deus está calado, é que às vezes nós não entendemos. Às vezes quando Deus está calado, quando Deus está aparentemente ausente, é porque Ele está trabalhando. Tenha isso no seu coração. Isso aí são palavras de efeito, Paulo. Isso aí são palavras para poder eu permanecer nessa fé e não conseguir nada. Se você pensa assim, eu quero te dizer que as setas inflamáveis do diabo, elas estão atingindo a tua cabeça, porque você está sem o capacete da salvação e sem o seu escudo da fé. Porque você precisa acreditar nisso. Você precisa ter convicção nisso. Eu posso estar aqui hoje, aos meus olhos, aos teus olhos, está tudo bloqueado. Nada anda, nada vai para frente. Mas Deus está agindo. Deus está fazendo. Essa live que eu faço aqui, meus irmãos, eu não faço live para ganhar pix, nem para ganhar rosa, nem para ganhar diamante. Sabe por que eu estou fazendo essa live aqui? Justamente para trazer o entendimento aos homens. Porque tem muita gente parando, não estou querendo criticar não, mas eu só estou pontuando, tem muita live de mentira. Os caras estão de gravatinha, os caras estão bonitinhos, falando, rajando. Nossa, falando em línguas estranhas, me arrepiei, deve estar com frio, ok? Me desculpa, mas a sinceridade está com frio. Meu irmão, a palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é tudo. Eu não preciso, ok? Eu não preciso acrescentar. Eu não preciso me transfigurar num roda, num pulo, fazer umas palhaçadas para que você acredite. Você não pode ser emocionado. Você não pode ser uma pessoa que venha cair na cilada de aparências técnicas, de vernáculos linguísticos ou de comportamento. Não, sai fora disso. A palavra é tudo. Não precisa de enfeite, não precisa de acréscimo, não precisa de atuação cinematográfica. Nada disso. Não precisa de teatro. Pregue a palavra. Fale a verdade como estou falando. As pessoas que são sábias, porque não é eu. Eu sou uma voz, mas o Espírito que está sobre mim, queira você achar que não tem Espírito Santo aqui, porque eu estou sem blusa, é uma questão particular sua. Te respeito, muito te respeito, mas o Espírito, que é o dono da palavra, em Hebreus 4, versículo de número 12, diz que a palavra é viva e ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Se ela é viva, ela precisa do meu enfeite, do meu teatro, da minha gesticulação? Não. Mas eu entendo também, claramente, que Deus não fica olhando. Deus usa quem Ele quer. Até esses que pulam. Até esses que muitas das vezes falam em línguas. As línguas algumas vezes são até, eu creio que é verdadeira, porque edifica, testifica, está na Bíblia. Quando alguém se manifestar em dons, quem tem o Espírito Santo vai testificar. Paulo me prova isso. Quando Isabel encontrou Maria, o que aconteceu no ventre das duas? Jesus se mexeu. Jesus se mexeu e João Batista também se mexeram. Os dois se agitaram. Os dois se agitaram. Testificação. Deus testifica no teu espírito. Se você está sendo testificado agora, coloque amém aí. Use teus dedos e coloque amém, só se tiver. Se Deus está testificando essa palavra no teu coração, coloque amém aí. Amém, Paulo. Realmente Deus está falando. Por quê? É Deus que é o dono da palavra. Não sou eu o dono da palavra. Irmãos, Deus não está brincando. As coisas estão acontecendo. Aperte o seu passo. Se reposicione. Fique na visão a qual um dia Deus te deu. Outrora, os teus olhos estavam vendados. Outrora, você não tinha essa visão, essa fé.
mas hoje você tem. E você que de repente perdeu pelo caminho, não consegue mais orar, não consegue mais buscar, porque de tanto que você errou, de tanto que você se auto-julgou, você não consegue mais corresponder às expectativas daquilo que o Criador passou para você, da missão que Ele te entregou. Meu irmão, se você não consegue pregar, se você não consegue ajudar teu próximo, pelo amor à tua própria alma, salve a ti mesmo. Salve a ti mesmo. Por que, Paulo, você falou sobre isso agora? Eu vou te explicar. Porque tem muitas pessoas que têm dons, têm talentos, tem pessoas que têm chamado muito forte na sua vida, mas não conseguem mais atuar, não conseguem mais, ficaram presas. Tudo bem, mas não perca a sua comunhão pessoal. Salve a tua alma por amor a ti mesmo. Salve a tua alma. Não faça mais, ou procure não fazer, aquilo que tem separado você de Deus. Tu viu a profecia que eu coloquei aqui? 14 dias. 14 dias. Esse presidente, esse homem, sei lá, esse líder supremo, desceu à sepultura. Deus falou, vou matar Saul. O que significa a palavra vou matar Saul? E por que utilizou Saul? Porque Saul nunca foi homem de Deus. Segundo a Bíblia, não estou julgando, é a Bíblia quem diz. Saul, o primeiro comando que ele recebeu para poder chegar diante dos seus inimigos, Deus falou assim, mata homem, mata mulher, mata criança, não deixa linhagem nenhuma. Isso aí agora você me perguntar, poxa, mas se Deus é mau, mata criança, mata todo mundo. Não, isso aí você precisa estudar para você não falar besteira. Não se esqueça do que eu falei, que as palavras serão cobradas. Estuda primeiro para você saber o fundamento. Quando a gente sabe o fundamento, a gente pergunta uma coisa com coerência, ok? Deus mandou matar homem, mulher, criança e não trazer os despojos. A ordem é não traga nada. Não é porque você vai entrar numa nação, vai matar todo mundo e você vai trazer o ouro de lá, vai trazer os frutos, os bens dessa terra. Deus não queria nada de lá, porque tudo estava consagrado a ídolos, tudo estava consagrado a deuses. Deus não depende de nada de ninguém. Deus, ele é autor. Deus, ele é criador. Ele cria num estalar de dedo. Ele faz como ele quer. Ele abre porta onde não tem nem muro. Ele abriu mar vermelho. Ele fez maná cair do céu. Ele fez codornize descer inúmeras para alimentar o povo, que é o maná do céu. Codornize também desceu. Meu irmão, que Deus é esse que nós acreditamos, que nós servimos? Que Deus é esse tão poderoso que é capaz de fazer tudo? Mas esse Saul, para me acabar essa explicação aqui, esse Saul nunca obedeceu a Deus, porque ele foi lá, ele fez uma avaliação própria, pessoal, acho que eles vão ficar satisfeitos. Já fiz a missão, Deus mandou matar todo mundo, matei, e agora vou levar os ouro para poder fazer uns colares para as mulheres, né? Dar uma reformada lá no meu palácio, vou trazer as pratas, vou trazer os bronze, vou trazer os bois, os gados. Antes de ele se aproximar do local da sua chegada, depois da vitória, Samuel já estava do lado de fora, esperando ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o teu reino, hoje, Deus está rasgando de cima a baixo. Acabou. Agora o que eu quero entender é o seguinte, e eu vou te explicar. É só uma colocação. O reino dele foi rasgado, mas ele morreu rei. Mas o que olha só, isso tem uma explicação fenomenológica, extraordinária. Deus rejeitou Saul. Saul é tipo de crente que não é crente, finge ser crente. Saul é tipo de crente que tem aparência de crente, por isso que eu não vivo de aparência. Por isso que eu estou aqui sem blusa de boneco e filtro no rosto.
Sabe, porque eu não vivo de aparência, eu não preciso mostrar para vocês nada, eu não quero mostrar nada. Eu já falei, eu só estou aqui para poder transmitir uma mensagem. Absorve quem quiser. Eu falo isso com o maior respeito e com o maior carinho para todos vocês. Saul, mesmo com o seu reino negado por Deus, mesmo, ele não deixou de ser rei. Ele morreu rei em uma batalha. Ele se matou por vergonha, porque sabia que a batalha estava perdida. Ele pegou a espada e se matou, mas morreu como rei. Sabe o que isso significa? Não adianta eu ter reino. Não adianta eu ter poder. Não adianta, meu irmão, você ter a melhor casa, o melhor carro. Todo mundo te dá like. Todo mundo te curte, todo mundo te segue, todo mundo bate palma, todo mundo bate no teu ombro, todo mundo te elogia. Você pode ter tudo. Mas o que adianta eu ter tudo, mas não ter a aprovação de Deus? O que adianta eu ter tudo, mas as minhas condutas diante dos olhos do Senhor me reprovam, me distanciam? O livro de Apocalipse diz, em uma das igrejas, as 7 igrejas da Ásia, agora eu não me lembro exatamente o nome da igreja que Jesus falou isso. Eu acho, mas não vou trabalhar com achismo, tá? Eu não vou falar não, porque depois você dá um Google lá e vai mostrar na hora para vocês, né? Mas se eu não me engano, é a igreja de Laodiceia. Sou rico, abastardo, nada tenho falta. A resposta de Jesus: pobres, nus e miseráveis. Paulo ainda vai dar uma continuidade. Se nós esperarmos, eu e você, alguma coisa só dessa terra, nós somos miseráveis. Miseráveis. O homem que sustenta a sua vida, dizendo, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu posso, eu faço, eu tenho. É o que está acontecendo. As guerras que estão acontecendo hoje, que você acha que não vai acontecer, eu não estou querendo que aconteça, mas é bíblico. É bíblico. A Terceira Guerra Mundial vai acontecer. Vai acontecer. Esse lazer que você está tendo hoje na tua casa, de estar me assistindo, isso aí vai ser escasso. Tu acha que a internet ela vai se permear? Ela vai continuar? Não sei. Eu creio que ela vai ter um intervalo muito grande. Porque muitas coisas vão acontecer. Essas coisinhas boas de relacionamento com a sua família. Domingo eu vou na casa da minha mãe. Domingo eu vou na casa da minha avó. Domingo eu vou passar, sabe, o domingo em tal lugar com parente tal. Meu irmão, se prepare para dias difíceis. Se prepare para os dias difíceis. Isso aí são esses homens cheios de arrogância, prepotência. Eles não criaram ogivas, eles não criaram bombas nucleares à toa. Não tem amor a ninguém. Não tem amor nem pela sua nação, nem pelos seus. Homens que vivem bem, regaladamente, comendo, bebendo o melhor da terra, enquanto pessoas estão... Eu vi um vídeo na internet, eu achei uma vergonha aquilo. Eu até falei assim para um amigo meu, essa moça eu tinha que botar ela, sabe? Tipo assim, igual a mãe pega filho, vem aqui, bota no colo, porque minha avó fazia isso, né? Botava no colo, arriava minhas calças e era só sentada. Que nessa época aí as crianças obedeciam. Hoje em dia, apesar que eu tenho 3 filhos, eu só dou uma palavra, eles não baixam a cabeça, sim, papai. E olha que quase eu não fico com eles, tá? Quase eu não fico com eles. Mas todas as vezes, quando eles me veem, me abraçam, pai, eu te amo, maior respeito por mim. Mas nessa época, tinha correção. Eu falei, essa moça tinha que tomar uma sentada na bunda da mãe dela. Desculpa o termo, mas é a realidade. Uma fila de gente coitada, uma fila de gente carente. Não vou falar coitado não, porque eu não gosto de usar essa palavra coitado. Eu gosto de usar a palavra compaixão. Coitado não, compaixão. Né? Compaixão daquelas pessoas ali. A moça vem e fala, ó, dia 28 de tal de fevereiro, de janeiro,
Tem osso, mostrando um osso desse tamanho. Tem osso, tem, ossada. Dando osso para as pessoas. Essa pessoa, ela é representante de um partido, que eu não quero falar nome, porque a live não é para isso. O que eu estou querendo dizer assim, querer dizer aqui, é a questão para você ver da altivez dos homens, da ganância dos homens, de pensar em só si mesmo. E a Bíblia fala, amantes de si mesmo. Ou seja, eu sou amante de mim. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Presidente, deputados, vereadores, ministros, promotores, homens que estão com a caneta, homens que têm poder para resolver e não resolvem. Você acha que Deus vai brincar? Tu acha que isso está passando batido? Tem gente que fala, Deus não corrige mais. Deus corrige. Deus corrige. Tem coisas que não vão acontecer agora. Tem coisas que estão predestinadas a acontecer. E vai acontecer. Porque Deus ainda é justiça. Mene, mene, tekel, passim. Vou repetir. Mene, mene, tekel, passim. Pesado foste na balança e foi achado em falso. Agora não é frio não, ó. Não é frio não. Existe uma diferença de se arrepiar de frio, que tá um calor terrível. Dos pés, acho que até a sola do pé arrepiou agora. Meu irmão, mene, mene, tekel, passim, pesado foste na balança e foi encontrado em falso. Deus vai vir com justiça com esses homens. Quando você rouba a saúde, a verba que era para poder ajudar, promover cirurgias, promover auxílio, essas pessoas que estão gritando desesperadas no hospital. E quando se rouba, porque falar hoje de corrupção no Brasil, aparentemente já é até normal, virou piada, virou meme, virou contexto para se criar conteúdo no TikTok, no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas e rede social. Mas para Deus não tem nada de engraçado não. Para Deus isso é uma afronta. Mas Deus está calado, Paulo. Deus não está fazendo nada. Quem disse? Você não leu o que está escrito no livro de Apocalipse? Do grande trono branco? Que haverá o julgamento na terra? Que Deus vai chamar esse povo para prestar conta? E você acha que tudo isso vai ficar impune? É lógico que algumas coisas, quando entram em colapso, Deus faz. Aquilo entrou em colapso, aquela nação. Deus foi e abateu o líder supremo. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que Deus está guardando. Deus está esperando. E esse tempo vai chegar. Agora, os que se manterem firmes, os que se manterem firme, permanentes na fé, não negando ela, mesmo sabendo que tudo que está diante dos nossos olhos nos atrai com violência e com muita força, mesmo sabendo que eu estou em adversidade, mesmo sabendo que eu estou passando por luta, eu não vou pegar nada que não me deram, porque não é meu. Ah, mas fulano pegou, não deu nada, o problema é dele. Ah, mas eu vou fazer um negócio aqui só para poder me adiantar até essa crise passar. É contigo mesmo. É contigo mesmo. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E todas, não disse algumas, e todas, não disse algumas, e todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia nós iremos prestar conta. Ok? Eu gostaria que você se inscrevesse aqui
nos seguisse, né? Aqui no TikTok, lá no YouTube e no Instagram. Mentes Pensantes com Paulo Roberto, tá? Temos vários tipos de mensagem, algumas brincadeiras também, tá ok? Que nem sempre eu tô sério, né? A gente tem várias, tem o nosso lazer, tem o momento de se divertir, tem o momento de falar sério, tá? Mas largar Jesus, deixar Jesus, nunca. Não é uma blusa que vai me afastar de Jesus, não é um boné que vai me afastar de Jesus, não é uma praia que vai me falar de Jesus, e nem o que as pessoas acham, tá? Vai me afastar de Jesus. Eu preciso ter, nós precisamos ter a nossa convicção em Cristo. Nós precisamos ter fundamentos em Cristo. Se você é uma pessoa que muda, que varia pensamento, é uma pessoa que sempre está aberta para todos e para todos, dar opiniões na sua vida, e de repente você estava do lado A, por uma opinião alheia, você já está no lado B, vai ficar difícil para você, tá? Vai ficar difícil. Me perdoa a sinceridade, mas vai ficar difícil, porque o céu é tomado à força. E quando a Bíblia fala que o céu é tomado à força, é porque existe um caminho. E esse caminho você precisa trilhar ele até o final. Você sabe o que é laço do passarinheiro? A Bíblia fala sobre o laço do passarinheiro. O laço que o passarinheiro, que é aquele que vai capturar o pássaro, ele nunca coloca a gaiola, a armadilha no caminho. Sabe por que não pode colocar? Porque existe uma alusão nessa palavra apontando para Cristo. Primeiro, o diabo não pode entrar no caminho de Deus. Então, onde o passarinheiro ele vai colocar as suas armadilhas? Olha como tem lógica, né? É muito bom estudar, irmão. Muito bom você aprender. E aqui no canal Mente Pensante, por isso que o canal é Mente Pensante. Não sou o melhor, não sou sábio, mas também não sou burro. E não deixo de ser sábio porque não sei de tudo, ok? Então todo dia eu procuro aprender. Mas vamos lá na lógica. Por que ele não coloca no caminho a gaiola para prender o pássaro? Ele coloca sempre nas margens. Porque geralmente o pássaro ele se distrai. E ele vai por um caminho que geralmente não é o caminho que ele deveria ir. Sabe o que significa isso? É que o ser humano é desse jeito. O ser humano ele sai do caminho, quer dar uma saidinha rápida, quer dar uma distração rápida para poder, sabe, satisfazer a sua carne. É a hora que vem, ó, o passarinheiro e pega. É a hora exata que você cai na cilada e no laço do adversário. É isso que ele quer. Lula, essa área eu não vou entrar hoje não. Mas, ó, só lembrar aqui, né? Alguém colocou Lulinha na cadeia. Gente, eu não sou PT, eu não sou direita e nem sou esquerda. Tá? Deixa eu passar só a minha visão rápida para vocês. Eu não sou, já falei isso na live, vou repetir. Eu não sou direita e eu não sou esquerda. A Bíblia não me autoriza a ser lado nenhum, tá bom? Por quê? Porque Gálatas capítulo 5 diz que facção, não é só facção de corbano, essas coisas não. Facção de tudo. Facção o que é? É rivalidade. Facção, ela divide. E a Bíblia diz que o reino dividido, ele não subsistirá. Ele não vai prevalecer. Então eu não sou nem direita e nem de esquerda. Eu sou do povo. Eu sou dos humanos. Eu sou dos direitos bons para todos. Se tem alguém que vai fazer alguma coisa boa, estou dentro. Se alguém que vai fazer alguma coisa que vai acrescentar para todos nós, estou dentro. Agora eu falar, eu amo Bolsonaro, eu amo PT, desculpa, eu acho a coisa mais patética do ser humano fazer uma coisa dessa, tá? Minha única devoção, a minha única, sabe, gama, aquela coisa assim, ó, consistente, desesperadora para mim é Jesus. Ah, então tu é religioso e você é fanático. Não fale besteira. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não sou fanático. Se eu fosse religioso, nem sem blusa eu tava. Nem tava aqui de boné, tava de gravata, toda coisinha aqui. Entendeu? Falando aqui de forma toda cheia de critérios.
estava aqui cheio de performances, né? Não. Aqui a gente quebra completamente essa questão, né, que manipula as pessoas e que mostra uma aparência que não é, justamente para você seguir, para você, né, estar debaixo daquela servidão. E dentro dessa servidão vem os dogmas criados por homens. Por quê? Mateus capítulo 7, versículo 13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição e muitos vão entrar por ela. Jesus já está dizendo, o meu caminho é estreito, meu caminho não é fácil, mas é glorioso. E eu falei aqui na live que João viu a cidade. O ouro que você briga hoje, o ouro que os ladrão mata, tira a tua vida, quer botar no pescoço, vender para dar uma cheirada, para poder fumar maconha, para poder fazer sei lá o que eles querem da vida, com o dinheiro alheio, a Bíblia diz que o ouro que João viu foi no chão. Espera aí, tem tanto ouro lá assim que o ouro, as ruas são de ouro, quer dizer então que eu não vou botar ouro no pescoço? Não, tu vai pisar no ouro. Gente, é fenomenal a palavra de Deus, é fenomenal. É por isso que tem muita gente hoje doutorada, mestrada, gente que nem evangélica é, sabe, usa a palavra, porque a palavra é ouro, ouro. Todo mundo já confirmou, até os próprios cientistas, a Bíblia é um código que quem lê pega a senha e tem a revelação do que realmente precisa para poder viver uma vida abençoada. É lógico que eu não vivo simplesmente pegando na Bíblia para ler, para ter uma vida abençoada, mas eu adoro o dono da Bíblia. Eu confesso a minha fé ao dono da Bíblia. Eu me relaciono com o dono da Bíblia, porque se não fosse o dono da Bíblia, eu não teria Bíblia. Porque se não fosse o dono da Bíblia, não teria o manual, não teria as palavras que são palavras de vida eterna. Palavras de felicidade, de prosperidade, palavras que te direcionam, que te acalenta, que te acalma, que te refresca a alma, que te traz regozijo e paz no momento mais difícil para você. Até mesmo na hora da morte. Olha o que Deus diz. A Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. Por que Deus fala que não se alegra na morte do ímpio? Nós estamos agora passeando pela Bíblia. Deus não se alegra na morte do ímpio porque Deus fez de tudo para poder trazer ele para perto dele, trazer ele para perto da salvação. Ele não quis, então ele não teve prazer. Fiz de tudo por esse camarada, dei tantos livramentos, guardei tanto a vida dele, mas ele não me deu ouvidos, ele não me deu atenção. Enviei pessoas, enviei recursos, fiz de tudo para poder salvar a vida deste homem. Então Deus não se alegrou. Sim, a palavra de Deus é alimento, minha irmã. Dona Helena, é alimento. Entendeu? É alimento para nossas almas. Então Deus fez o quê? De tudo para poder salvá-lo. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas interessante, no livro de Salmo diz que precioso, olha que coisa linda, até na morte. Sabia que essa palavra me conforta? Até se eu ver uma pessoa morta, claro, chorar, eu vou chorar. Sentir a dor daquele momento, da partida de alguém que eu amo, vou sentir. Mas eu não vou ficar igual muitas pessoas ficam, sabe? Remoendo. Tem momentos que eu vou sentar na mesa, eu vou lembrar daquela pessoa na mesa, claro. Tem momentos que eu vou ali no shopping e a pessoa ia comigo, vou lembrar, claro. Mas não fico remoendo aquela dor. Tem gente que passa 10 anos, a pessoa ainda posta foto quase dia e noite. Eu acho isso particular também. Particular, não se ofenda. Mas a Bíblia diz, precioso é para mim a morte dos meus santos. Por quê? Já parou para pensar? Por que é precioso para Deus a morte dos seus santos? Porque eles vão estar do lado de quem decidiram amar. Eles vão estar do lado de quem resolveram adorar. Adorar quem? Ao Criador. Ao único Deus Criador dos céus e da terra. E Deus vai se alegrar. É como ele diz na sua palavra, vem, benditos do meu Pai. Vem.
Vem. Olha, eu vou te falar, essas coisas estão acontecendo na terra. Eu estou orando para Deus guardar a vida dos homens e mulheres de Deus e para que Deus alcance inúmeras pessoas que ainda não se converteram, os desviados. Eu estou pedindo a Deus para guardar. Mas tem uma coisa que eu estou pedindo, eu vou ser sincero para vocês, eu estou pedindo a Deus todos os dias, Senhor, Maranata, Maranata, Maranata. Sabe o que significa? Ora vem, Senhor Jesus. Meu irmão, eu falei, até escrevi no meu status, as pessoas morreram de rir. Eu botei assim, gente, eu vou subir, nem que seja com cheiro de churrasco nos pés, porque eu sou um homem falível, mas eu vou subir. Eu vou subir. Porque vou te falar, já deu. Ah, Paulo, você tem 42 anos, tá falando que já deu? O mundo já tem 2000 e poucos anos. Pelo andar da carruagem, eu leio histórias. Eu leio histórias. Você quer comparar, porque tem gente que, sabe, às vezes, olha, irmão, eu vou te falar uma coisa, eu sei que tem pessoas que não têm tanto conhecimento, a gente tem maior paciência de explicar, eu amo falar, vocês podem ver que eu falo pra caramba, mas tem gente que às vezes tem sabedoria, mas às vezes fala, sabe, porque na verdade não quer falar, quer ferir, não quer falar, quer debochar, não quer se expor, quer fazer uma graça. A gente sabe quando é uma graça. A gente tem experiência de vida. Então a gente sabe diferenciar. Todo mundo tem um pouquinho de psicólogo na sua vida. E eu já fiz psicologia, já fiz psicanálise, sou formado em bacharel em teologia. Mas vou te dizer, tem gente que não quer pensar antes de falar e solta. E solta, simplesmente solta. Meu irmão, pensa no que você vai falar. Até para poder fazer uma pergunta, você tem que perguntar direito. Faça uma pergunta coerente para que você possa ter uma boa resposta. Porque tem pessoas que você sabe que fala, sabe, as coisas, e as pessoas vão até te ignorar. Então entenda, eu tenho pedido a Deus, Senhor, volta, o mundo já deu. As pessoas querem falar assim, Paulo, Sodoma e Gomorra era pior. Sodoma e Gomorra tinha um pouco mais de 200 mil pessoas faladas por Deus, na boca de Deus. Se eu não me engano, 200 mil. Se alguém puder, me corrige. Só ir lá rapidinho no livro de Jonas, que você vai ver a conversação de Jonas e Deus falando, ó, na cidade tem 2.000. Aí Jonas não queria ir. Aí Deus falou, você vai deixar morrer quase 200 mil pessoas nessa terra, que não sabe diferenciar direita, o que é direita e nem esquerda? Ou seja, Deus estava, tentando convencer a Jonas para poder ir. E um cara que confessou ser filho dele, ser profeta dele, ou seja, meu irmão, eu já não sirvo mais a mim, eu sirvo a Deus. Se ele mandar eu tenho que ir. Como que eu vou falar não para Deus? Na hora de receber meu carro, ele não me dá? Na hora de ele abrir uma porta, ele não me dá? Ele não me deu um casamento? Não pediu um filho, ele não me deu? Quando eu pedi para ele poder me curar, ele não me curou? Ele tem me sustentado todo dia, me dando fôlego de vida, porque nem esse ar que sai da minha narina aqui é meu. A Bíblia diz que quando eu morrer, o meu fôlego de vida, o meu espírito volta para Deus. Tudo é emprestado nessa terra. E nem tudo que está na terra é de ninguém, mas todo mundo pegou para si. Todo mundo pegou para si. A água agora é vendida, tudo é vendido. Mas tudo bem. Então, por determinadas coisas, eu digo Maranata. Aí as pessoas querem comparar um lugar, Sodoma e Gomorra, com o mundo inteiro. Olha o tanto de prostituição. Olha o nível que nós estamos no TikTok. Hoje eu entrei numa live aqui, tinha uma menina simulando, pagando, desculpa, tá? Fala isso, mas é realidade, somos adultos, pagando um negócio, simulando, na beira de uma cama. Eu falei, gente, aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? O TikTok agora abriu, agora tu pode xingar, falar vários tipos de palavrão mesmo, bem forte, que o TikTok não bane mais a tua plataforma, não te bloqueia mais, tá liberado. Mas quem tá por trás disso tudo? Você sabe. Quem que tá por trás disso tudo? O anticristo. Quem tá por trás disso tudo? A grande sabedoria da inteligência artificial, que será o anticristo. Só estudar sobre isso aí que você vai aprender. Então, meu irmão, tá liberado. E o sentido de dizer que está liberado é só você parar e para perceber que o diabo hoje, ele não anda mais igual a mim, não anda igual mais a você. Ele anda de chifre e rabo arrastando pelas ruas, ninguém corre mais dele. E pelo contrário,
Tem gente vendo que é o diabo e tá indo para cima, abraçando, batendo no peito. Não tô aqui te criticando não, é contigo mesmo. Você tá opinando nesse caminho. Você opinou nesse caminho. Você está fazendo essa escolha pessoal. Quem sou eu para mudar? O que eu posso fazer, eu estou fazendo. E quem vai se encarregar de continuar fazendo o que eu estou falando é Deus, que é o dono da palavra. Agora tem pessoas que batem no peito. Eu sou luciferiano, eu sou satanista, eu sou não sei o que, eu sou de Baal, eu sou de Azera. As pessoas e tantos pastores, bruxos, oferecendo magias para poder enriquecer. Sabe por que os pactos agora explodiu na internet do TikTok? Venha fazer seu pacto, você pode ser pastor, venha fazer. O diabo tá liberando assim, ó, fácil. Toma. Meu irmão, ele falou para Jesus, se tu se prostrar diante de mim, tá vendo esse reino aqui? Todo ele eu te darei. Parece que até um determinado tempo o diabo estava limitado nas suas operações, mesmo que o mundo já é dele. Quer dizer, Deus deixou com ele até um determinado tempo. E Jesus já vai vir resgatar o povo. E a Nova Jerusalém descerá sobre essa terra. Porque é aqui que nós vamos morar. Vamos para lá num determinado tempo, mas vamos descer novamente para cá. É bíblico. É bíblico. Então, meu irmão, o diabo está deliberando tudo. O que você quer? Tu quer 10 mulheres? Toma. O que você quer? Tu quer ouro? O que você quer? Você quer carro? Quer mansão? Quer ser influencer? Quer ficar famoso? Vem. Ele sabe que está chegando a hora. A hora está próxima. Livro de João. Filhinho, é já a última hora. A última hora. Eu falando isso aqui mais uma vez, ó. Todo arrepiado. Não é frio, não. Não é frio, não. E nem é nada para poder te emocionar, não. Mas eu sinto a presença de Deus. Na palavra dele. Não é porque ninguém deu uma rodada aqui, não. É porque eu estou sentindo a presença de Deus. Presença é essa. Poderosa. Tu pode estar tomando banho. Nu na sua casa. Quem disse que tem que estar com roupa para poder sentir a presença de Deus? Tu pode estar lavando roupa. Tu pode estar escovando o dente. Se tu está ligado no trono. Que ligados na terra será ligado no céu. Tu sente a presença de Deus. Tu tem comunhão com Deus. Tu tem paz com Deus. E Deus está falando, meu irmão. Através das redes sociais, das mídias. Deus está falando. Não, Deus não só fala através das coisas boas, que são os meios de comunicação. E dos profetas, quando vem te avisar, Deus também fala através das tragédias. Deus está dizendo, está acontecendo. O que eu falei há anos atrás. E a tragédia não é para te apavorar, é para você se aproximar de mim. Meu irmão, quando você sai da tua casa... Quando você sai da tua casa, você que é filho, lá você sabe que tem uma roupa que tua mãe lava para você. Você tem um prato de comida que sua mãe se preocupa de botar na mesa para você. Você sabe que na casa da tua mãe e do teu pai, você tem um pai que sai para poder correr atrás, para não deixar faltar a roupa para você. Mas quando você sai da presença dele, da presença dos seus pais, e acha que já sabe de tudo, e acha que você pode tudo. Mas não chegou a hora. O tempo não era esse, mas você achou que deveria sair. Você achou que esse era o momento. Você achou que essa era a oportunidade maravilhosa que você está tendo para ganhar o mundo. Chegou lá fora, o que aconteceu? Quebrou a cara. Não tem um prato de comida só de vez em quando. Não tem mais roupa, tá tudo rasgada. Tá tudo desbotada. Tá sem destino. Mas tá com vergonha. Porque sabe que foi ignorante. Foi tratado bem a vida toda pelos pais. Porque é filho. Mas também tratar bem não é só comida na mesa, não é só roupa que eles te dão. Tratar bem também é quando eles te chamam a tua atenção. Para que você tenha caráter. Para que você seja um homem e uma mulher honrada. Para que você não precise vender o seu corpo para ninguém. Virar nada de job.
porque eles te deram educação para que você viesse ser uma professora, uma diretora, uma advogada, seja lá o que for, mas algo honesto. Não estou falando, eu não vou dizer que é honesto. Me desculpe quem é do job, não vou falar que é honesto. Ok? Se vocês acham que é honesto, é um problema seu, de vocês. É prostituição e acabou, a Bíblia bate nisso aí. Eu tenho que pregar aquilo que está escrito. Eu não vou passar pano em ninguém. Ah, vai dar prisão, vai dar cadeia, vai dar processo. Beleza, processo. Ok? Mas eu estou dizendo algo sincero. Então você saiu achando que as coisas iam dar certo e quebrou a cara. Por quê? Virou tragédia. Virou desespero. Virou aflição na alma. É a mesma coisa com Deus. Tu saiu da presença. Deus não falou para você sair. Você achou que o mundo seria melhor. Ah, eu cansei de estar aqui. Por quê? Olhou para a vida dos outros. Se preocupou com a vida do pastor. Se preocupou com a vida da irmã, da pastora, da apóstola, da ministra. Se preocupou demais da conduta deles e deixou de olhar sua conduta. Aí quando você viu, quando você percebeu, quando você notou, você já estava no mundo novamente. Né? Infelizmente é assim. Porque pelo menos quando você ia para a igreja, você pegava na Bíblia. Pelo menos quando você estava dentro do templo, você levantava suas mãos e glorificava a Deus e adorava. Quando o pessoal chegava, vamos agora dobrar nosso joelho, vamos falar com Deus, tirar um período de 5 minutos de oração. Você fazia. Porque em casa, você quase não fazia. Como que a fé vai ficar avivada? Não estou falando de tempo somente, tá, meus irmãos? Eu não estou fazendo aqui que você só é firme se estiver na igreja. Eu estou falando isso. Mas eu digo num contexto geral, porque cada coisa... Ó, a Bíblia diz assim, ó, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estar na casa de Deus é uma cooperação? É uma cooperação. Estar se relacionando com meus irmãos que têm a mesma fé, é uma cooperação? É uma cooperação. E isso faz o bem o quê? Coopera para todos aqueles que amam a Deus. Porque eu não vou deixar de amar a Deus, não vou deixar de acreditar em Deus, não vou deixar de confiar em Deus, jamais, se eu estiver num relacionamento saudável em todas essas áreas, porque cada área tem uma porcentagem de vigor, de energia, de estrutura, de fortalecimento para a minha vida. E aí? Como que você está hoje? Como está seu coração? Como está sua mente? Como está sua estrutura psicológica? Vai continuar desse jeito por causa das pessoas? Vai deixar de ouvir as mensagens de Deus? Vai deixar os seus olhos te enganar, mesmo vendo a realidade da vida? Que não está sendo fácil para ninguém. Não está sendo fácil para ninguém. Não está sendo fácil. Ter dinheiro não é ser fácil não, gente. Ah não, eu tenho dinheiro, tenho um carro, tenho isso. Pô, para com essa mentira. Sai dessa lógica. Dinheiro não é tudo. Estabilidade financeira não é tudo. O que eu estou falando aqui é que o mundo pode estar desabando. Todos podem estar perdidos. Mas quando você tem Jesus no seu barco, você sabe que você não vai naufragar. Quando Jesus está no barco, você sabe que mesmo tendo condições financeiras, se Jesus estiver no barco, você não vai falir. Porque você serve a Ele. Deus dá inteligência ao homem. A Bíblia diz que Deus revela os seus mistérios escondidos para os seus servos. Os mistérios escondidos de Deus só é revelado para quem é servo. O resto que o mundo recebe não é de Deus, é do diabo. Ele é dono desse mundo, ele também dá ouro, ele também dá prata. Mas o diabo não tem palavra de salvação não, minha gente. O diabo não tem palavra de salvação. O que ele tem, ele já está te dando. Está te dando mulher que não é tua. Está te dando uma mulher que você fez uma magia, porque essa mulher não te quis, mas tu teve que fazer uma magia para poder trazer ela para a tua vida. Mexendo no mundo espiritual para atrair alguém. É por isso. Me desculpe, meu irmão, não é te julgando não. Mas eu não estou falando de mim, eu estou falando que está escrito. A Bíblia diz que ficarão de fora os feiticeiros. Ficarão de fora os cães. Agora para e analisa comigo se tiver alguém aí, tá? Eu tenho amigos macumbeiros e eu falo isso para eles me respeitam, não brigam comigo. Mas eles, Paulo, deixa eu continuar a minha fé. Eu falei, beleza, eu também respeito a sua. E nós somos amigos há anos. Eu tenho um amigo chamado Miro, pai de santo, ó. Eu oro lá, ele quer fazer oração por mim. Só que ele deixa eu orar, mas quando ele vai orar por mim, eu não deixo.
você também é demais, hein? Eu falei, não vou orar. Eu oro, mas se você quiser, também. Se não quiser, também não oro, tá? Mas orar por mim com seus negócios eu não quero. É um direito meu, correto? Ele quis, ele aceitou, beleza. Mas eu não quero. Eu não faço associação. Eu não posso ser um pastor, como eu sou um pastor, mesmo hoje não exercendo a função ministerial, chegar e falar, estamos aqui, né, como líder, pastor da Assembleia de Deus, mas aqui no Sambódromo nós podemos proclamar e dizer que o carnaval não é do diabo. O que é isso, rapaz? Vem falar que é pastor, rapaz, tu tinha que tomar uma surra. Ah, eu estou aqui, né, na festa da Iemanjá, tal, meu irmão. Eu respeito o homem, não respeito Iemanjá, eu respeito o homem na sua escolha. Prego para ele a verdade se ele quiser aceitar. Mas não é algo que eu vou impor para a vida de ninguém. Não vou impor para a vida de ninguém, é uma escolha. E eu preciso entender isso. E Jesus está chamando. Jesus está nos chamando e nos dando todas essas advertências para nos salvar. Eu não posso, de forma nenhuma, ter aliançar com coisas que Deus não aprova. Como eu falei, e vou pontuar aqui novamente, eu não posso mexer no mundo espiritual, onde pessoas não me querem e eu queria amarrar aquela pessoa. Eu tenho um testemunho sobre isso, eu vou contar para vocês aqui rapidinho e vou encerrar a live. Tem uma amiga minha que fez uma amarração, antes de ela ser cristã, ela fez uma amarração com um rapaz, eu amava muito ele. Amava demais essa pessoa, eu fiz uma amarração amorosa. Essa amarração amorosa me custou um preço muito alto. Eu falei, qual? Eu amarrei ele, só que o cara ficou completamente enciumado. Ele nunca teve ciúme de mim, desacerbado, descontrolado. E ele começou a ficar com ciúme de mim fora do comum. E ao ponto de me bater, me agredir. Aonde eu ia, ele estava atrás de mim. Ele começou a me seguir de carro, ele começou a controlar meu espaço, querer mexer no celular. As minhas amigas ele não queria mais ficar perto, ou seja, essa pessoa fez um trabalho para mexer no mundo espiritual. Você está entendendo agora por que Deus vai deixar de fora essas pessoas? Que essas pessoas estão tocando aonde não é para tocar. Se tu não prosperou da forma que tu queria, é porque, meu irmão, tu imagine todo mundo rico. Tu já viu o vídeo na internet? Bota assim, todo mundo milionário. O que aconteceria no mundo? Dinheiro não ia valer nada. Não ia ter ninguém para trabalhar nada. Não é que todo mundo tem que ser ferrado, passar necessidade. Todo mundo tem que ter uma vida digna. Porque Deus está no controle e sabe de tudo. Esse povo mexe naquilo que não é para mexer. Consegue obter pelas forças. Pelas forças das entidades. Conseguem. Mas há um preço a se pagar. Sabe o que ela fez? Ela teve que procurar a mesma pessoa que fez a amarração amorosa para poder desfazer o trabalho, para que ela se livrasse desse homem. Porque o de amor virou uma tribulação na vida dela, ao ponto de ela vir futuramente até perder a sua vida. E ela conseguiu se desvincular dele. Consegue entender? Tu acha que o diabo te dá alguma coisa de graça? Você acha mesmo que o diabo faz tudo só porque você pediu? Só porque... Olha só, rapaz, olha a cabeça de muita gente. Eu não consigo entender homens iletrados, doutorados, que estudaram, estão nesse caminho. Rapaz, se vocês leram tanto para poder ser um magistrado, para ser um advogado, um juiz, para ser um promotor, mas vocês não têm coragem de pegar na Bíblia para ler, né? Aí por isso que qualquer um, Mariazinha, Joãozinho, da birosca da esquina, fala para vocês vão lá igual o otário faz. Rapaz, esses espíritos estão aí há anos, talvez milhares de anos, e você acha que dentro da sua cultura você sabe alguma coisa deles. Você acha. Aí vocês acham que eles são submissos a vocês porque vocês compram uma pitu, cachaça pitu. Só o cachaceiro do cachaceiro que bebe pitu, meu irmão. Só o cachaceiro do ferrado do cachaceiro que bebe pitu. Aí porque tu leva uma pitu,
tu leva um charuto, tu leva um cigarro, tu acha que eles se prostam. Meu irmão, tem alguma coisa por trás aí. Tá muito barato. Eu bato aqui, o tambor, ele se manifesta. Meu irmão, se é para adorar um Deus que se manifesta igual eu esfregando numa lâmpada, eu não quero. Meu Deus, ele se manifesta na hora que quer. Meu Deus fala na hora que quer. Ele opera milagre quando quer. Deus faz quando quer. Vou encerrar a live falando algo para você tremendo. Lucas 24:49. Ficai, pois, em Jerusalém. Aonde Deus mandou ficar? Jerusalém. Para que, até que do alto, sejais revestido de poder. Deus mandou eles ficarem em Jerusalém. Mas Deus não falou a hora, quanto tempo. Senhor, é para ficar em Jerusalém quantos dias? Senhor, é para ficar em Jerusalém quantas horas? Senhor, é para ficar em Jerusalém quantos minutos? Deus não falou nada. Deus falou, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. A igreja só obedeceu. Foi lá. Olha que Deus poderoso. Mas em Atos capítulo 2 diz o quê? E o povo estava unânime, juntos, em um só propósito. E de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito de Deus. Na hora e no tempo de Deus, ele se manifestou. E a promessa que ele tinha feito se cumpriu. Porque o tempo é dele, a hora é dele. Se é para me adorar um Deus que eu faça um trabalho na esquina, onde todo mundo mija, onde todo mundo passa, onde todo mundo pisa, eu não quero servir. Me desculpe, eu não quero servir. Se é para botar um charutinho na boca, pelo amor de Deus, é um direito pessoal, beleza? Mas o nosso Deus é Deus com D maiúsculo. Salmo 115 eu finalizo essa live. Os deuses dele têm olhos, mas não vê. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm pés, mas não andam. Têm mãos, mas não apalpam. Têm boca, mas não falam. E tornam-se semelhantes todos a quem neles confiam. Se você confia, por isso que tu não escuta mais a voz, porque você se tornou semelhante a uma estátua, a um Deus feito por mãos humanas. É por isso que tu tá cego espiritual. É por isso que não tem mais palavra de vida na tua boca. Tu só dá ouvido às coisas do mundo, só dá ouvido às coisas tenebrosas. Tua vida fica assustada, fica o tempo todo ansioso, preocupado, contraído, retraído. Por quê? Você se tornou semelhante a esses deuses. Meus amigos, é tempo de despertamento. É tempo de despertamento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero encerrar essa live aqui pedindo a você, se inscreva aí no TikTok, você que assistiu até agora, nos ajude. Por quê? Vocês fazendo crescer o canal para a glória de Deus, muitas pessoas vão assistir as mensagens. E esse é o meu desejo. Que as pessoas assistam a mensagem. Não é o Paulo de boné, não é o Paulo sem blusa, não, é a mensagem. A mensagem central aqui é Cristo. Eu também falo de outras coisas, mas a mensagem central aqui é Cristo. E que vocês possam se inscrever também no YouTube e no Instagram. Só digitar lá, ou tudo junto ou separado. Mentes Pensantes com Paulo Roberto, ou Mentes Pensantes PR. Tá? Vai aparecer lá o meu canal, você se inscreve, curte os vídeos, ouve, compartilhe. Isso vai nos ajudar a promover o nosso canal e assim eu poder estar entrando em mais lares e falar da palavra de Deus, ok? Gratidão a todos vocês que assistiram até agora, ficaram aqui comigo.
Me coloque em suas orações, eu também preciso, tá? É uma luta 24 horas, é interessante. Fiz a live e se levanta alguma coisa, ainda é hoje mesmo. É super interessante isso na minha vida. É falar de Deus aqui na live, é uns levantes que vem contra mim, só que eu não vou me abater. Eu já sei que a estratégia é essa, entendeu? Para mim poder parar. E eu vou parar? Se alguém está tentando me parar, e eu estou sabendo que eu estou no caminho certo, isso tem um significado. O significado é que eu estou no caminho correto. O significado é que tem um ouro atrás desse muro. E eu não vou deixar esse ouro embora. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima tarde. Shalom, graça e paz.